Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez aqui, professor Lucas, e nós vamos continuar aqui a nossa jornada em preparação para a segunda fase da OAB em Direito Tributário. Pessoal que vai agora prestar a prova, né? Estou gravando esse vídeo hoje no dia 17 de janeiro de 2024, e o pessoal que vai prestar a prova agora, o segundo exame, né, a segunda fase do exame da OAB, do 39º exame, que vai ser agora dia 21 de janeiro de 2024, vai ser esse domingo agora, que já está chegando. Então, o objetivo desses vídeos é ajudar vocês a também conhecerem mais a dinâmica da OAB-FGV, e aí a gente treinar um pouco mais aí alguns aspectos que nós já tratamos aqui no canal em aulas anteriores, e é importante que a gente faça esse treino para que vocês se preparem aí da melhor forma possível para a segunda fase que se aproxima da OAB. E mesmo aqueles que não vão prestar a segunda fase agora, em janeiro, vão prestar o 40º exame de ordem, 41º e assim por diante, é importante essas aulas porque aí o pessoal que está indeciso em qual segunda fase vai fazer para a OAB, se em tributário ou em outras áreas, é importante vocês verem esses vídeos, porque aí vocês vão entender mais ou menos como é que é a dinâmica da OAB-FGV em segunda fase e saber se é para você essa área, se você tem interesse de estudar esta área, ou se você se identifica com ela, ou se você se identifica com outra. Por isso que o importante é gravar essa aula, não só para os candidatos agora desse 39º exame, que vai ser dia 21 de janeiro, a segunda fase, mas também o pessoal que vai prestar os próximos exames. Então, essa aula não é só para os candidatos de agora, mas os futuros candidatos em primeira e segunda fase da OAB em tributário, tá? Hoje nós vamos analisar o 30º exame, tá? Que nós vimos que caiu em 2020. Nós estamos analisando exames anteriores, nós já analisamos, por exemplo, o 38º, o 36º, o 5º, o 4º, o 3º, segundo, primeiro, e agora já estamos no 30º exame de ordem. Então, nós estamos seguindo uma certa frequência aqui, analisando tanto a parte da peça profissional, como também a parte das questões discursivas, que são 4 questões. Hoje, pessoal, a dinâmica da aula vai ser mais resumida. Hoje nós não vamos analisar em si a peça processual, porque esse tipo de peça nós já analisamos, a estrutura das peças, mas nós vamos analisar a questão que caiu, né, e saber nessa questão identificar qual que é a peça processual cabível, qual que seria a demanda cabível, qual que seria a peça processual adequada para esse caso. E por que é importante fazer esse exercício? Porque, pessoal, se vocês não souberem identificar a peça na segunda fase, não tem como saber como começar a fazer a peça. Primeiro você tem que olhar a questão e saber qual que é a peça cabível. É uma ação? É um recurso? Como é que eu vou saber? E isso vocês só vão saber treinando, analisando questões de segunda fase e vendo, olha, para essa questão cabe um agravo de instrumento, para essa outra questão cabe uma apelação, olha, para esse caso aqui cabe um mandado de segurança e assim por diante. Vocês somente vão saber qual que é a peça cabível treinando em casa, fazendo bastante exercícios, tudo bem? Lembrando que nós já estudamos as duas macroestruturas de peça. Nós estudamos as estruturas das ações, que tem como base o artigo 319 do CPC 2015, como também a estrutura de um recurso. Nós já analisamos o recurso de agravo de instrumento, já analisamos também o recurso de apelação, e eles têm basicamente a mesma estrutura. Então é importante vocês lembrarem dessas estruturas, porque com certeza em segunda fase eles vão perguntar ou uma ação ou um recurso, e depois mais à frente nós vamos comentar aqui no canal. Tudo bem? Vamos então analisar o enunciado, e com base nesse enunciado vamos tentar entender o que o enunciado está dizendo e qual que é a demanda cabível e adequada para esse caso. Vamos lá. Eu vou ler com vocês o enunciado, pessoal, que caiu nesse 30º exame, e vamos com calma entender o que se está tratando aqui para saber qual que é a demanda judicial cabível. A Receita Federal do Brasil lavrou auto de infração por mero inadimplemento de tributos federais contra a sociedade empresária Alimentos do Brasil Limitada, que foi notificada para pagar o débito ou impugnar o lançamento, mas se quedou inerte dentro do prazo indicado na notificação. A Fazenda Nacional averiguou, contudo, que a referida sociedade empresária possuía débitos inscritos em dívida ativa e, somados, ultrapassavam 30% do seu patrimônio conhecido.
Por isso, decidiu promover uma medida cautelar fiscal contra a empresa, de forma a garantir a efetividade de futura execução fiscal a ser ajuizada. A medida em autos eletrônicos foi distribuída na primeira vara federal da seção judiciária do Estado X. No processo cautelar, as diligências para tentar indisponibilizar bens da sociedade empresária suficientes ao adimplemento da dívida restaram infrutíferas. Diante da insurgência de bens encontrados, a Fazenda Nacional requereu a extensão de indisponibilidade também aos bens pessoais do sócio administrador, senhor João dos Santos, que ostentava essa condição desde a constituição da sociedade empresária. O juiz competente, por sentença, decretou a indisponibilidade dos bens da sociedade empresária, mas também decidiu estender a indisponibilidade aos bens do sócio administrador, conforme o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 8.397, de 92, concedendo efeitos imediatos, tutela provisória de urgência à decisão de extensão. A decretação de indisponibilidade acabou bloqueando, por meio do sistema Bacenjude, os valores presentes em conta bancária do senhor João dos Santos, inclusive o valor depositado que correspondia à sua aposentadoria pelo INSS. Por fim, condenou a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência. No 6º dia útil após a intimação da sentença, o senhor João dos Santos procura você, como advogado ou advogada, para que atue exclusivamente em favor dele e não da sociedade empresária, trazendo contra-cheque da aposentadoria e extrato bancário constando o bloqueio. Pretende que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformada a sentença na parte que o afetou diretamente como pessoa física e seja cessada imediatamente a indisponibilidade de seus bens pessoais. Redija a peça processual adequada, capaz de levar o tema ao 2º grau de jurisdição para atender ao interesse de seu cliente. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, nós temos aqui um caso interessante que caiu nesse 30º exame de ordem. Basicamente, resumindo, pessoal, nós temos uma sociedade empresária que não é a nossa cliente, mas que a história começou com ela. Sociedade Empresária Alimentos do Brasil Limitada, que a Receita Federal verificou que está devendo tributos federais para a Fazenda Pública da União. Ok. Só que essa sociedade empresária ela foi intimada dessa situação, desse auto de infração que foi lavrado. Só que a sociedade empresária não impugnou na esfera administrativa, não questionou na esfera administrativa o lançamento realizado, como também ela não propôs nenhuma demanda na esfera judicial. Por exemplo, ela não propôs uma ação anulatória para questionar o tributo já lançado. E a Fazenda Nacional diz o seguinte: bom, então existem aqui débitos que já inclusive foram inscritos em dívida ativa. Então, para garantir a minha futura execução fiscal que eu pretendo fazer, eu vou já propor a minha demanda na primeira vara federal. Então, nós já começamos a falar aqui na questão, pessoal, que a demanda já está sendo analisada em primeira instância no âmbito federal. Então, nós não estamos falando aqui apenas do 1º grau de jurisdição. O 1º grau já está julgando este caso. Só que aí o juiz julgou favorável à Fazenda Nacional e condenou a empresa a pagar esse tributo. Mas não apenas isso. O juiz federal condenou de maneira injusta o nosso cliente, que é o senhor João dos Santos, que é sócio dessa empresa, a pagar pela dívida que ele não teve. Uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica. Mesmo ele sendo sócio majoritário da empresa, a empresa é uma coisa, ele é outra. E ele foi penalizado como se ele tivesse essa dívida. Então foram, inclusive, retirados os seus bens. Foram penhorados os seus bens, inclusive a sua aposentadoria pelo INSS. Né? Inclusive aqui no meio da questão ele fala, né? A decretação de indisponibilidade acabou bloqueando por meio do sistema Bacenjude, que é o sistema judicial bancário,
os valores presentes na conta bancária do senhor João dos Santos, inclusive o valor depositado que correspondia à sua aposentadoria pelo INSS. Espera lá, ele inclusive teve o seu benefício previdenciário retido para garantir o pagamento de uma dívida que na verdade não é dele. É, em primeiro lugar, da Sociedade Empresária Alimentos do Brasil Limitada. Então, nós temos uma coisa muito errada aqui. E ele já percebeu. O que ele fez? Ele procurou você que está me ouvindo, advogado experiente na área tributária, para que você proponha uma demanda judicial cabível. Para quê? O que você vai pedir nessa demanda? Você vai pedir que ele receba novamente a sua aposentadoria, você vai juntar o contra-cheque da aposentadoria e o extrato bancário constando o bloqueio. E aí, no final, ele pede: pretende-se que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformada a sentença na parte que afetou diretamente como pessoa física e seja cessada imediatamente a indisponibilidade de seus bens pessoais. Espera lá. Então, nós estamos falando aqui de uma demanda que já foi tramitada em primeiro grau. O juiz federal dessa vara da seção judiciária do Estado X, da primeira vara federal da seção judiciária do Estado X, já emitiu uma sentença de mérito, dizendo o seguinte: olha, o senhor João dos Santos, o senhor está devendo sim para a Receita Federal e vai ter que pagar não somente o tributo, vai ter que pagar até mesmo as sucumbências dos advogados para, no caso, os procuradores da Fazenda Nacional. Então, você vai ter que pagar ainda por cima a sucumbência do processo, vai ter que pagar os honorários dos advogados. Então, o João ficou inconformado. E aí ele procura você para que você proponha um recurso, né? Porque aqui, de fato, gente, já se trata de um recurso. A questão final já disse de maneira muito clara: redija a peça processual adequada, capaz de levar o tema ao segundo grau de jurisdição. Para levar ao segundo grau de jurisdição é a ação que a gente propõe? Não. Então, nós não estamos falando aqui de nenhum tipo de ação. Nós não vamos propor nenhum tipo de ação aqui. Então, nós não vamos aplicar aqui o artigo clássico, o artigo 319 do CPC 2015. Aqui não cabe esse tipo de artigo. Então, nós vamos propor um recurso. Agora, qual o recurso? Nós estamos falando de uma decisão em primeiro grau. Essa decisão foi uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão parcial do mérito, ou foi uma decisão integral de todo o processo que já tomou como definitiva a sentença em primeiro grau? Nós estamos falando de uma sentença definitiva. Se houve uma sentença definitiva em primeiro grau, aqui nós não estamos falando de agravo de instrumento. Agravo de instrumento é um recurso em face de uma decisão interlocutória de primeiro grau. O processo em primeiro grau não acabou, mas houve uma decisão, por exemplo, em sede de tutela provisória, que indeferiu a minha tutela provisória. Aí, nesse caso, eu proponho o quê? Um agravo de instrumento. Mas não é o caso aqui. Então, nesse caso, como a sentença já foi definitiva, desfavorável ao nosso cliente, senhor dos Santos, e favorecendo a Receita Federal, favorecendo a Fazenda Nacional, que defende a Receita, então, nesse caso, para eu pedir uma demanda em segundo grau, para que reformule a decisão que foi tomada em primeiro grau, na primeira vara federal da seção judiciária do Estado X, como quero recorrer dessa decisão definitiva em primeiro grau, reformando essa sentença de primeiro grau e recorrendo ao tribunal que está acima do juiz federal, eu vou ter que propor o quê? Uma apelação. Vamos ver a resposta? Então, nós vamos analisar o gabarito que envolve o recurso judicial de apelação. Ele pediu para eu recorrer a uma instância que está acima do juiz federal. E qual que é a instância que está acima do juiz federal? Os tribunais regionais federais. No âmbito estadual, nós temos o Tribunal de Justiça dos Estados. Como nós não estamos falando aqui em âmbito estadual, nem municipal, que acaba abrangendo a Justiça do Estado, se fosse estadual, se fosse dito aqui na questão, um juiz de direito, ou um juiz da primeira vara civil, ou assim por diante, ou da vara da fazenda pública, aí sim, nós estamos falando em âmbito estadual. Aí, se fosse em âmbito estadual, eu ia me recorrer a quem? Ao Tribunal de Justiça do Estado. Ou, se eu estivesse no Distrito Federal, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agora, como eu não estou no âmbito estadual e sim federal, se eu estou falando em âmbito federal, e o que está acima desse primeiro grau de jurisdição é o famoso TRF, o Tribunal Regional Federal. Então, esse é o segundo grau de jurisdição, que vai, no caso,
analisar a sentença emitida pelo juiz em primeiro grau e reformular por meio de um colegiado de desembargadores federais, em torno de 3. Só que a minha apelação eu vou ter que direcionar a quem? Se eu estou me recorrendo ao tribunal, vou me direcionar primeiro a quem? Ao presidente da corte. Eu vou direcionar ao presidente desembargador federal do Tribunal Regional Federal da região. O recurso de apelação, nós sabemos que ele é formado como 2 grandes partes. Primeiro, nós temos a folha de interposição e depois as razões recursais. Tanto o agravo de instrumento quanto a apelação, ambos têm essa mesma formatação, mas existem diferenças, principalmente no que envolve o endereçamento. Quando eu falo um agravo de instrumento, tanto a folha de interposição que vem primeiro, como as razões recursais, ambas são direcionadas ao juízo de segundo grau, que a gente chama de juízo ad quem. Mas, na apelação, como a decisão em primeiro grau já foi definitiva, a folha de interposição, que é a primeira que vem, que nós já analisamos, que é a primeira página da sua peça, a folha de interposição é direcionada ao juiz de primeiro grau, ao juiz, no caso da primeira vara, da Justiça Federal do Estado, da comarca do Estado X, como foi dito aqui na questão anterior. Né? Então, eu vou direcionar minha folha de interposição à primeira vara federal da seção judiciária do Estado X, onde está o juiz que indeferiu o meu pedido. Então, a folha de interposição eu vou propor aonde? Ao juízo aquo, ao juízo de origem, ao juízo que analisou por primeiro a minha demanda e negou o meu pedido em sentença definitiva de mérito em primeiro grau. Então, a folha de interposição é o primeiro grau. Já as razões recursais, que é a parte maior do recurso, que é a parte mais inchada do recurso, que é onde você vai colocar as demais partes essenciais do recurso, que são as razões eu vou direcionar ao segundo grau, que é, no caso, ao Tribunal Regional Federal. Mais especificamente, eu vou saudar o excelentíssimo, o reverendíssimo desembargador, presidente desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Parará região, tá? Como nós sabemos qual é a região do Tribunal Regional Federal, nós só colocamos um espaço no endereçamento para não haver identificação de peça, tá? Então, a primeira folha nós direcionamos ao primeiro grau, ao juízo de primeiro grau, o ACO, no caso, a primeira vara federal, e as razões nós direcionamos ao Tribunal Regional Federal da região. Tudo bem? E aqui, no caso, portanto, nós vamos propor um recurso de apelação. E como é que o gabarito comentou esse caso, esse recurso? O que o gabarito esperava de vocês aqui nesse exame? Vamos analisar aqui, então, o que o gabarito analisou e apresentou como fundamentação. Eu até grifei aqui de azul, pessoal, como eu faço de costume, porque aproveitem que vocês vão ter consulta ao VADMECUM, e esses artigos são artigos-chave. É importante que vocês grifem esses artigos no VADMECUM de vocês, porque são artigos que caem de maneira muito repetitiva. Então, quanto mais artigos que vocês tiverem de fundamentação e apresentarem no seu recurso, melhor. O gabarito começa a dizer o seguinte: o examinado, ou examinando, né, melhor dizendo, deverá elaborar a peça de apelação com o objetivo de reformar o capítulo da sentença que determinou a indisponibilidade de bens do sócio administrador em razão de mero inadimplemento de tributo, pois está atuando exclusivamente como advogado apenas da pessoa física João dos Santos, sócio administrador, e não da pessoa jurídica Alimentos do Brasil Limitada. E é exatamente como a questão disse lá no início. A questão pediu para que nós advogássemos apenas para o sócio, que é a pessoa física, João dos Santos, e não para a pessoa jurídica do qual ele é sócio, que é a empresa Alimentos do Brasil Limitada. Aí o gabarito continua. O recurso deve ser interposto, a folha de interposição, como eu falei, perante o juízo de primeiro grau, ou seja, para o juiz que indeferiu o meu pedido. A primeira vara federal da seção judiciária do Estado, X, como apresentou a questão. Sendo os autos remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme artigo 1010, do CPC 2015, mas as razões recursais devem ser endereçadas ao Tribunal Regional Federal da Parará região. Como eu falei,
o endereçamento da folha de interposição vai para o juízo de primeiro grau. Já o endereçamento das razões recursais vai ao juízo de segundo grau, que é o Tribunal Regional Federal. É apelante apenas, no nosso caso, João dos Santos, e a apelada, ou seja, que está sofrendo os efeitos do recurso, é a União / a Fazenda Nacional. Quanto ao cabimento, ou seja, as possibilidades de se propor essa apelação, deve-se identificar que contra esta sentença cabe apelação, como já previsto nos artigos, nos termos do artigo 1009 e 1013, parágrafo 5º, ambos do CPC 2015, que falam dos requisitos de admissibilidade da apelação, sendo o prazo de apelação de 15 dias úteis, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º, também do mesmo Código do CPC 2015, sendo os autos eletrônicos, como dito no enunciado, não se pode pensar em prazo em dobro, ainda que o advogado da pessoa jurídica seja outro. Também se deve indicar o recolhimento do preparo recursal. Lembrando que para você propor um recurso, também exige uma demanda, exige um custo, que depois, claro, vai ser pago lá na frente pela parte contrária que perdeu o processo. Mas no início, para que eu possa propor um recurso, eu vou ter que pagar as custas processuais, as custas recursais, ou também chamado de preparo recursal. Eu vou ter que colocar isso mesmo já na folha de interposição no início da peça. Os fatos devem ser transcritos nos termos colocados pelo enunciado. Aí já envolve a outra parte, que é a parte das razões. E os fatos, que é como eu coloco numa petição inicial, a parte dos fatos, eu vou ter que relatar o que aconteceu no caso. Então, é claro que eu não vou copiar e colar a questão. Eu vou analisar a questão que nós tivemos e escrever com as minhas próprias palavras. Resumir e escrever com as minhas próprias palavras. E é importante que vocês resumam a parte dos fatos para sobrar mais espaço e linhas para que vocês escrevam a parte do direito, a parte do cabimento do recurso, a parte depois dos pedidos. Então, para sobrar espaço também até para tutela de urgência, para sobrar espaço para as outras partes mais essenciais do recurso, as partes dos fatos que devem ser mais resumidas. E aí depois você tem mais espaço para escrever as outras partes do recurso. As razões, a parte do cabimento do recurso, a parte do pedido, do fundamento jurídico, da tutela provisória e assim por diante. Nas razões recursais, nessa segunda parte que estamos analisando, o examinando deve ser capaz de identificar que o mero inadimplemento de tributo não é reputado como um ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não permitindo a invocação do artigo 135, inciso 3 do CTN, para responsabilizar pessoalmente o sócio administrador, nos termos também da súmula 430 do STJ, que diz o seguinte: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Isso é verdade. Uma coisa é a pessoa física, como a gente tinha argumentado. Outra coisa é a pessoa jurídica. Mesmo que eu seja sócio de uma empresa que está em processo de falência, se aquela empresa tem bens o suficiente para pagar a sua dívida, quem vai arcar com as dívidas vai ser a empresa. Não vai ser eu, pessoa física, mesmo que eu, pessoa física, seja sócio daquela empresa. Então, no início, quem arca é a empresa. Então, como envolve o inadimplemento de obrigação tributária, por isso, por si mesmo, já não implica automaticamente responsabilidade dos sócios. Só aconteceria isso em exceções previstas pelo CTN e pelo CPC. Agora, como nós não estamos falando aqui de uma regra de exceção, e sim de uma regra geral, então a empresa que está devendo tributos ao fisco federal, ela tem bens para pagar esses tributos, então não faz sentido você confiscar bens dos sócios se a empresa por si mesma tem condições o suficiente de pagar esses tributos devidos. Então, nesse caso, nós não estamos falando aqui de uma exceção, nós estamos falando aqui da regra. A regra é, se a dívida da empresa é a empresa que arca, não o sócio. Este entendimento é também aplicável à indisponibilidade dos bens pessoais do sócio administrador em medida cautelar fiscal. Além disso, dada a natureza absolutamente impenhorável e alimentar dos provimentos de aposentadoria, isso é importante dizer, a indisponibilidade jamais poderia recair sobre esse valor depositado em conta bancária, nos termos do artigo 833, parágrafo 4º do inciso 4 do CPC. Pessoal, é basicamente como se fosse o bem de família. São bens essenciais para a sobrevivência da pessoa.
A aposentadoria, ela não tem uma característica de um bem corpóreo, de um bem, de um patrimônio ou de uma renda. É uma indenização que o Estado dá por tanto tempo que a pessoa contribuiu para obter aquela aposentadoria. Então, a aposentadoria não pode ser objeto de penhora. Ela não pode ser objeto de retirada de bens, porque essa aposentadoria é o meio de subsistência daquela pessoa. Então, o benefício de aposentadoria não pode ser objeto de penhora nesse caso. Então, é ilegítima a ação da Fazenda Nacional em ter penhorado e solicitado a penhora dos bens do nosso cliente, no caso, João dos Santos. Como houve concessão imediata de efeitos ao capítulo da sentença, que estendeu a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio administrador, a apelação não terá, em regra, efeito suspensivo, concessão de tutela provisória de urgência no bojo da sentença, da própria sentença, nos termos do artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º do CPC. Mas mesmo assim, pessoal, eu recomendo sempre colocar a parte da tutela provisória na apelação, apresentando os fundamentos jurídicos, o fumus boniuris e o periculum in mora, até para você apresentar para o juiz a necessidade de urgência do pedido, para que o juiz, ele imediatamente, no caso do desembargador federal, como estamos falando em segunda instância, o desembargador federal revogue a sentença e revogue o bloqueio que foi dado pelo juiz em primeiro grau ao benefício de previdência, no caso, ao nosso cliente João dos Santos. Lembrando que o benefício de previdência é necessário para a subsistência da pessoa, para garantir a dignidade da pessoa humana, que já é previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana somente pode ser garantida e contemplada se a pessoa, por exemplo, idosa, isso está inclusive previsto no Estatuto do Idoso, se a pessoa idosa tiver o acesso à aposentadoria. Sem esse bem, sem esse benefício, a pessoa perde a sua condição de dignidade, e aí, no caso, essa ação que o juiz faz de penhora dos bens está violando esse direito constitucional. E aí você apresenta os seus fundamentos do fumus boniuris, ou seja, da fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora, apresenta os fundamentos pelos quais você quer defender o seu cliente, a necessidade urgente de que aquele benefício de aposentadoria seja o quanto antes concedido ao nosso cliente João dos Santos. O gabarito continua dizendo o seguinte: portanto, será necessário requerer na apelação, mesmo a petição recursal, como exigida ou enunciado, a concessão de tutela provisória recursal, efeito suspensivo, diretamente ao desembargador relator da apelação, comprovando os requisitos de probabilidade do provimento de recurso, no caso, fumus boniuris, a fumaça do bom direito, ou a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, periculum in mora. O que é esse risco de dano grave ou difícil de reparação? Eu vou dizer ao desembargador: Excelência, se o senhor não conceder ao meu cliente a aposentadoria que lhe é devida, que foi, por sua vez, bloqueada pelo juiz de primeiro grau, ele vai ficar sem essa aposentadoria, ele pode perder o seu direito, pode perder o seu benefício e, pior, ele pode ficar sem subsistência e isso prejudicar sua vida no aspecto físico e financeiro, ofendendo a sua dignidade. E se houver uma demora, ele pode sofrer sequelas ainda muito piores. E no caso, eu vou apresentar os fundamentos para o desembargador que o pedido precisa ser atendido com urgência, porque senão, se houver a demora, se houver a demora do atendimento do pedido, existe um perigo iminente. Por isso que é periculum in mora, o perigo na demora. Para que não haja essa demora e para que o pedido seja concedido quanto antes, eu apresento esses fundamentos nos termos do artigo 1012, parágrafo 4º do CPC 2015, ou indicar o oferecimento da garantia nos termos do artigo 17 da Lei 8.397 de 92. No final, ele já fala a parte dos pedidos. O que eu vou pedir no meu recurso de apelação em segundo grau? Nos pedidos, deve o examinado requerer a concessão imediata do efeito suspensivo à apelação e, ao final, seja dado provimento ao recurso pelo próprio relator, monocraticamente, uma vez que a decisão recorrida é contrária, inclusive, à súmula do STJ, nos termos do artigo 932, inciso 5º, a linha A, e também do artigo 1011, inciso 1º do CPC 2015, ou seja dado provimento ao recurso de apelação
pelo órgão colegiado nos termos do artigo 1011, inciso 2 do CPC, para reformar a parte da sentença que afeta o sócio-administrador, negando-se a possibilidade de extensão da indisponibilidade a seus bens pessoais, bem como a inversão do ônus de sucumbência. Então, o que eu vou pedir? Que seja concedido o quanto antes a minha tutela provisória. Então, na parte final do recurso, eu coloco: diante do exposto, requer a Vossa Excelência. Embaixo, eu coloco: requer a concessão urgente da tutela provisória a fim de que conceda o benefício de aposentadoria ao apelante, que, por sua vez, foi negado pelo juízo de primeiro grau. Que seja dado prazo para que a parte contrária, no caso da Fazenda Nacional, tenha prazo para apresentar a sua defesa, suas contrarrazões, nos termos do recurso. Para que não seja concedida audiência de conciliação a esse caso, porque se trata de um direito público específico, indivisível e indisponível. Aí eu vou colocando a parte dos pedidos sempre elencado em números, 1, 2, 3, 4, ou em letras, A, B, C, D, em ordem crescente, tá? E ali eu vou elencar os pedidos e apresentar que houve uma infração por parte do juízo de primeiro grau, que inclusive questionou uma súmula, um entendimento consolidado pelo STJ. E o STJ, na hierarquia, ele está acima tanto do juiz de primeiro grau, quanto dos tribunais, seja de justiça ou TRFs. Então, eles devem observar ambos as decisões do STJ em matéria infraconstitucional, inclusive com base no artigo 105 da Constituição. O artigo 105 diz que o STJ é uma corte infraconstitucional, mas é o teto do âmbito infraconstitucional. Então, quem tem a última palavra em matéria infraconstitucional é o STJ. Então, o STJ, em âmbito infraconstitucional, é a última instância. Agora, se fosse em âmbito constitucional, aí claro que é o STF. Mas como o juiz de primeiro grau ofendeu uma decisão do STJ que está acima dele na hierarquia do Poder Judiciário, essa decisão deve ser reformulada e cabe ao desembargador relator, ao desembargador federal que está analisando o caso, conceder o meu pedido de urgência e revogar a apelação proposta em primeiro grau. Então, depois de colocados os pedidos, eu fecho a parte do recurso com aquele termo, né? Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado ou OAB. Simples assim, sem colocar nome nem números. Só finalizar dessa forma. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado ou OAB. E aí, por fim, o examinando deve respeitar as normas de fechamento da peça e assim a gente conclui toda a elaboração da apelação. Tudo bem? Mas, professor, como é que eu vou saber a estrutura de uma apelação? Tem uma aula aqui, pessoal, que eu publiquei aqui, se não me engano é a aula 19. A aula 19 eu coloquei um modelo de apelação. Dêem uma olhada lá. Lá eu passei para vocês como é que uma apelação se estrutura. E a apelação é um recurso muito importante, pessoal. Caiu em vários exames de segunda fase, inclusive neste exame agora do 30º exame de ordem da OAB que ocorreu em 2020. Tá? Então, a parte de apelação, como também agravo de instrumento, cai muito em segunda fase e na parte de recursos. Então, eu sugiro que vocês estudem, tudo bem? E aqui estão os artigos grifados, como eu disse aqui para vocês. Sugiro que grifem aí no Vadmecum de vocês, para que vocês tenham esse material em mãos e possam utilizá-los para a consulta. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje foi uma aula mais enxuta, mais simples, mais resumida, mas espero ter ajudado. Se ficaram dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários embaixo do vídeo. Estarei à disposição de vocês para esclarecer estas e outras dúvidas. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me ajudem a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas para que o conhecimento do direito tributário seja o mais acessível para todos. Tudo bem? Vou tirar aqui os slides do PowerPoint. Quem quiser esses slides aqui do PowerPoint, não só dessa aula 22, mas também das demais aulas, por favor, me avisem, passe o e-mail de vocês aqui nos comentários, que eu compartilho com vocês não só o material dessa aula, mas das aulas anteriores. Tudo bem? Fico à disposição de todos, pessoal. Um abraço, bons estudos, boa preparação e até a próxima. Tchau, tchau.